Olá, boa tarde. Agradeço a presença de todas as pessoas que se conectaram aqui com esse evento. Vamos compartilhar um pouco dessa história que a Nicole comentou. Meu nome é Hilton, atuo na CIT juntamente aí com a ConnectCar. Então vamos dividir um pouco aqui essa experiência nos últimos meses. Convido o Vasco aí a compartilhar com a gente toda essa jornada. Obrigado, Vasco, pelo aceite do convite. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da CIT e do HSM para poder compartilhar essa jornada incrível que a gente vem vivendo aí nos últimos meses junto à CIT. Eu acho que a gente vai ter bons insights aqui para compartilhar com todos ao longo desse período aqui do evento. Né? A nossa ideia é contar um pouco sobre o nosso processo de transformação ágil e digital, com pessoas, tecnologias, com inspiração, né, e focada no cliente, podendo dar um resultado incrível, né? E aqui um pouco da ConnectCar, né? Quem somos, né? Uma empresa de meio de pagamento automático em veículos que conta com dois importantes acionistas, né? Para quem não sabe, aí a ConnectCar tem os dois grandes acionistas que são o Grupo Ultra, né, do Ipiranga, com mais de 7 mil postos e 2 mil lojas do AMPM, e do outro lado tem o Itaú, com 55 milhões de clientes na carteira. Né. A gente, nesse momento, está participando também do processo do RA1000, né, com atendimento, a gente sempre trabalha focado nisso, então a gente também está participando novamente desse certificado que a gente já ganhou algumas vezes, e estamos de novo trabalhando para isso, né? Com a ajuda dos nossos parceiros aí de negócio. Bom, nós somos, aqui a gente tem uma breve apresentação do nosso tamanho, né? Mais que a gente fala que a gente é mais como uma startup, né? A gente é uma mobile fintech, com 880 mil clientes, né, espalhados por todo o Brasil, 45 mil clientes PJ nessa base. A gente tem presença em 100% dos pedágios brasileiros. A gente tem 1.013 estacionamentos conveniados, né? É uma empresa que acabou de completar 8 anos, né, tendo os maiores números de adesões de todos os anos no varejo e crescendo mês a mês. A gente vem crescendo todos os meses. E a gente, depois de todo esse trabalho que a gente vai contar um pouquinho da jornada para vocês, a gente já trabalha com uma plataforma e com um modelo 100% ágil, né? Então, isso se deve muito a essa parceria que a gente vai falar um pouco aqui. E os resultados são esses, né? 7,8% de market share, um crescimento de 8 vezes aí de 2013 para 2019, e as performances dos nossos apps aí nas lojas da Apple Store e da Google Play, que são muito bem avaliadas. Isso é um pouco da ConnectCar. Legal, falar um pouquinho agora da CIT. A CIT é um parceiro, né, de estratégia na visão de transformação digital. Acho que a gente se conectou com a ConnectCar aí há quase um ano. Né? A gente já vem há 25 anos no mercado, com grandes marcas atuando nesse processo de transformação e principalmente uma transformação voltada ao impacto de negócio. Né? Então, já somos mais de 2.700 pessoas, com uma representatividade bem grande no mercado, com um crescimento a cada ano aí na casa de 20% a 30%, e com uma presença global bem grande. E o que nos traz bastante orgulho aí a retenção de pessoas e o NPS da indústria que nos coloca com um patamar diferenciado dentro do mercado de tecnologia. Bom, dando sequência aqui, o que que a gente vai estar descobrindo hoje aqui, né? Quais são os grandes outputs desse estudo de caso que a gente vai demonstrar? A gente vai perceber a evolução da companhia no sentido de quais os benefícios organizacionais que ela adquiriu ao longo desse processo de transformação, além dos benefícios organizacionais de se encontrar, de construir uma nova forma de trabalho.
também o quanto que operacionalmente a empresa evoluiu, né, trazendo tecnologia como um dos grandes direcionadores da transformação, culminando com uma conexão bem bacana das pessoas, né, os colaboradores ConnectCar, uma integração muito forte com o time CIT também e uma definição muito bacana de valor e propósito que dá uma diferença na hora de cair para dentro dos desafios e e se jogar de fato nas mudanças que a companhia estava promovendo. Bom, aí a gente vai falar um pouco do desafio, passar para o Vasco para contar um pouco o que era, né, o problema da ConnectCar, qual é o contexto geral para a gente explorar um pouco aqui. Tá, falar um pouco do desafio, né? A gente tinha quando eu cheguei na ConnectCar há mais de um ano, um pouco mais de um ano, eu ouvia muito de todas as pessoas da companhia, né? A questão é assim, puxa vida, a gente tem um mercado cheio de oportunidades, a ConnectCar tem um potencial gigante de crescimento, mas a gente não tem execução e tecnologia não nos entrega aí o time to market que a gente precisa, a gente tem muita oportunidade, mas a gente tem problema de execução. Então, isso bateu forte, né? Isso começou a reverberar lá dentro e a gente olhou para o mercado também, né? A gente começou a olhar um pouquinho para o mercado, viu um mercado competitivo, mas com grandes oportunidades, né? Por este motivo, né, vem ganhando até novos entrantes aí. Mas é um mercado de pedágio automático que tem alta margem de expansão. Existem 43 milhões de veículos e na faixa de 8 a 10% só está penetrado desse mercado todo, da frota circulante no Brasil. Existem 7 mil quilômetros de novas concessões de rodovias federais aí para serem disponibilizadas e 5% de pedágios em rodovias estaduais, que a partir de agora todas as concessões precisam passar por isso. Então tem uma oportunidade gigantesca nesse mercado. A gente tem alguns concorrentes que estão aqui, mas a ConnectCar vem se posicionando cada vez mais, tanto no varejo como em novas parcerias que estão aqui, né, como a Abastece Aí, a Volkswagen, com o Itaú mesmo, a gente tem 36 meses de isenção para cartões Black Infinity. A gente tem uma das maiores parcerias com a Localiza, com a Porto Seguro, então a gente acabou de fechar com o Burger King. Então, assim, a gente é um negócio que vem sendo alavancado mês a mês, novas oportunidades. Então, é um mercado que precisa de muita agilidade, muita entrega constante de valor, porque é um mercado que todos estão correndo desesperadamente pelo share e pelos clientes. Então, visto tudo isso, que é um mercado muito competitivo, a gente precisava fazer algo, né? E aí vem um pouco do que a gente vai contar para vocês sobre as nossos key finds aí. A gente vem tendo um crescimento grande, né, desde 2014 para cá. A gente vê lá 2014 com 280 mil clientes, 2018 400 mil, sempre crescendo e crescendo de uma forma robusta, né? A gente está hoje com quase 900 mil clientes na base e a nossa ideia é que em 2021 a gente duplique esse valor. Vejam que a gente vem duplicando a cada 2 anos, 3 anos, mas a ideia é que deste ano para o ano que vem a gente já tem um crescimento exponencial de fato de dobrar a base. Mas para isso a gente precisa mudar um pouco a nossa estrutura, né? E aí o porquê de tudo isso, né? O que a frase, né, que todo mundo já ouviu um pouco, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente, né? E pensando no crescimento que tivemos e no que queremos ter aí nas novas linhas de negócio, a gente entendeu que precisava, sim, de uma nova plataforma tecnológica e novo modelo de execução, né? E aí a gente vem com a parceria junto com a CIT e que a gente começa a nossa jornada juntos, né? Pensando nesse cenário todo. E aí, com base nisso que o Vasco compartilhou, né, a gente trouxe alguns findings com relação à situação do mercado como um todo, né? Então, tem um relatório que acabou de sair do forno, a gente estava com uma visão do ano anterior, mas
Ele acabou de ser lançado em um evento na Europa nesse ano, que é o Business Agility Report, e ele mostra um pouco do cenário global, né? O cenário que o Brasil também está inserido nisso, onde há mais de 400 empresas que são avaliadas nesse reporte, elas respondem o quão ágeis ou o quão conectadas com esse mundo digital elas estão, e ele gera um nível de maturidade onde a gente percebe que a grande maioria, né, dessas companhias ainda vem caminhando, né, passou por aquele processo onde uma primeira onda de digitalização, onde conseguiu externalizar os seus produtos e utilizar o melhor do que a experiência digital podia estar oferecendo naquele momento, com mobile app, com uma visão mais mobile first e até redes sociais. Só que, de fato, apenas 25% delas é que conseguem ter uma nota acima do que é o patamar de excelência, né? Que corrobora esse tripé de liderança, pessoas e operações, né? Tudo isso conectado com o cliente no centro, né? Então, uma das grandes resultados que a gente encontra nessas empresas materializa-se muito bem na frase que o Eric Scheidt comenta, né, o ACO do Google, onde ele diz que o problema, na verdade, das companhias é que elas estão vinculadas a minimizar risco, né? A todo momento a gente estava no modelo onde as empresas tinham que responder ao mercado e minimizar cada vez os riscos de um entrante, de uma competição e todo um ecossistema muito voltado à melhoria contínua do seu próprio negócio, né? Com esse novo conceito de agilidade, as empresas, as nativas digitais aparecendo e todo um arcabouço tecnológico que promove maior liberdade e velocidade, todas as grandes empresas se viram obrigadas a buscar essas mudanças no seu dia a dia. E, como o Vasco comentou, a ConnectCar ela entra, né, no modelo onde é uma empresa que vem crescendo exponencialmente, mas percebe que para abocanhar cada vez mais esse mercado, precisava evoluir a sua tecnologia, evoluir o seu modelo operacional, e aí a gente inicia um trabalho que tem como grande ponto de atenção como que a gente coloca o cliente no centro, traz as pessoas para dentro desse desafio e materializa no final do dia toda a estratégia da companhia, enraizando isso na sua força de trabalho. E aí, por onde começa, né? E o Vasco vai contar um pouquinho como é que a gente começou fazendo esse trabalho. Tá bom, por onde começar, né? A gente começou pensando no Lean, né? No todo o contexto digital, em transformar a companhia em toda a sua estrutura dela muito mais fluida, muito mais ágil, né? Pensando sempre com foco no cliente, né? E uma cultura de aprendizado constante, né? Ou seja, como o Wilton disse no slide anterior, existe muito medo do risco, né? Mas nesse cenário todo, a gente até entendeu que fazia sentido correr alguns riscos, testar hipóteses, errar rápido e corrigir rápido, aprender com os feedbacks dos nossos clientes, e a gente começou a pensar no como fazer todo esse processo, né? E aí eu acho que a gente vai para o próximo slide, que a gente pega o contexto de negócio, né? A gente pega todo o contexto, faz o entendimento completo do que a gente precisa como companhia, a gente analisa todos os cenários, a gente monta o nosso True North, que a gente vai passar um pouquinho depois para vocês aqui, a gente define quais serão nossos drivers e nossos KPIs de acompanhamento, porque isso gera no mercado um certo temor, né? Poxa, você define um True North, você dá autonomia para as squads,
Como você monitora isso, né? A gente vai mostrar um pouco disso, como a gente dá autonomia e, ao mesmo tempo, você consegue acompanhar os resultados de tudo que está acontecendo, né? E como esses resultados podem ser excepcionais, né? E a gente definir, de fato, a nossa proposta de valor aqui para o negócio. E aí a gente começa o planejamento estratégico, né? Foi o primeiro passo, né? Nosso planejamento estratégico, aí a gente já teve uma grande ajuda da CT. Eu acho que aqui começa um marco nesse processo todo, que é a parceria, a CT junto com a gente, aí como um parceiro e não mais como um fornecedor. A gente, às vezes, tem esse problema quando a gente contrata um parceiro, uma fábrica de software. Antigamente a gente tinha muito conceito de fornecedor e a gente aqui trabalha num modelo muito forte de parceria. Então a CT estava junto com a gente, decidindo a nossa estratégia de futuro, entendendo o nosso contexto, envolvemos todas as camadas de liderança e passamos alguns dias junto com uma mensagem inspiracional do nosso presidente, né? Começa com uma mensagem inspiracional e a gente, a partir disso e com alguns insights já, a gente começa o nosso planejamento estratégico, que foi definido no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, né? É o primeiro passo aí na nossa jornada. E aqui um pouco das fotos, né, do nosso evento. Depois disso, nesse momento, a gente começa, no planejamento estratégico, a gente define o que é o nosso True North, né, o que a gente chamou aqui de True North, né, que é encantar os clientes agindo de forma eficiente, simples e criativa, fazendo a diferença na vida das pessoas e na sustentabilidade no negócio, né. A gente aqui na Connect Car, e eu sei que na CIT isso também, a gente fala o tempo todo de cliente, né? A gente sempre que está tendo alguma discussão pensa no cliente, né? E eu acho que isso foi uma das grandes mudanças, né? A gente parar de achar que a gente sabe de tudo dentro de casa para ouvir cada vez mais o nosso cliente, né? Entender mais as dores, como a gente pode servi-lo melhor, como a gente pode entregar um serviço melhor na ponta. E isso, para nós, era muito importante estar com isso no nosso True North. Mas, além disso, a gente precisa definir alguns pilares, né, que sustentassem isso e que foram definidos pelo grupo e compartilhado com toda a companhia, né, que no fim são os flawless operacionais, que são a excelência operacional que garante a eficiência da companhia, um time to market, que a gente tem o conceito muito de ser ágil e proativos nas entregas de valor, né? A gente precisa disso. Entender o cliente, ele tá posicionado de uma forma estratégica porque, de fato, este é um dos principais itens do nosso trabalho. Entender o cliente, falar com ele o tempo todo, ouvi-lo, e a gente nos trabalha muito no conceito de validação, hipótese, ouvir o cliente, colocar, testar e ajustar. A gente tem o Data Driven, que a gente não trabalha se não for para a gente poder ter dados. A gente toma todas as decisões baseadas em dados, isso faz com que a gente criasse uma área específica para isso. E a gente tem o Unlock the Potential, que é de fato empoderar as pessoas, garantir autonomia, mas sempre com alinhamento. Não adianta a gente falar de autonomia se não tiver alinhamento, né? Isso, às vezes, é mal gerido, esse tipo de coisa. Dá autonomia e deixa. Não, se tiver alinhamento com toda a estratégia da companhia, isso vai muito bem. Agora, não dá para dar autonomia e deixar, né, as coisas acontecerem. A gente precisa acompanhar e alinhar a estratégia da companhia. Vasco, e um ponto interessante aqui foi esse momento de trazer todo mundo para o barco, né? Trazer um conjunto de líderes novos que até estavam entrando na companhia. Você também era um dos novos líderes na companhia. Exatamente. E criar essa conexão, né? Então, dando um pouquinho só de detalhes aqui, a gente está falando de usar as ferramentas de design que já existem no mercado, né? Então, vocês podem ver, isso aqui é o 5 Bold Steps, meio customizado para atender uma necessidade de construir um True North, construir um propósito, né, para rodar no ano como um planejamento estratégico e setando os assets que a gente ia buscar, né? E aí tem até uma pergunta aqui interessante do Luiz Renato Malker, que ele pergunta quanto tempo demorou todo esse processo.
né? Então, acho que a gente ainda tem outras coisas que saíram do planejamento estratégico, né? Mas sua visão aí de quanto tempo você viu que demorou tudo isso daqui. Olha, se a gente contar desde esse momento zero, nós estamos falando de, e aí nós vamos ver o resultado mais para frente de tudo isso, mas o processo aqui de definição da estratégia, a gente levou, acho, mais ou menos um mês entre as primeiras reuniões, a gente decidir, conversar, detalhar um pouco mais. Mas esse processo, onde vocês vão ver o resultado, basicamente, até porque eu estou na companhia há 11 meses, então esse processo tem 10 meses, né? E eu posso dizer que os resultados que vocês vão ver depois são incríveis. Claro que a Connect Car é uma empresa que é o conceito de ser totalmente digital, ela é uma empresa com 120 funcionários, é uma movimentação mais ou menos mais simples, mas que foi, quando é feito de dentro para fora, junto com o parceiro, com toda a diretoria engajada, o resultado é incrível. Então, o processo de definição aqui dos nossos assets e nosso True North foi feito mais ou menos um mês, e todo o processo até o momento, e a gente pode mostrar os indicadores para vocês daqui a pouco, nós estamos rodando isso há mais ou menos 10 meses. A CIT já estava há algum tempo na Connect Car, entendendo todo o contexto da companhia. Isso também precisa, porque não adianta você botar alguém no barco e sair pedindo, as coisas vão demorar, tem um tempo de amadurecimento do entendimento do negócio. Mas a gente começou a rodar juntos mesmo, e aí até com a minha chegada a partir de janeiro mesmo, e mais forte ainda em março, que eu acho que aí a gente realmente rampou a companhia de uma forma diferente. Acho que é isso, né? E aí a gente foi para uma nova proposta. Eu estou voltando um slide, só por favor, só para não ficar sem uma perna depois para explicação. A gente fez todo o contexto, a gente desenhou outro North, a gente definiu nossos assets, e a gente precisava definir quais eram nossos drivers estratégicos para monitorar o que a gente estava fazendo. Então, a gente colocou lá como de business, eficiência operacional, market share, crescimento de receita, para a parte de cliente, né? Experiência fluida, fidelização, percepção de valor, e em people, que era engajamento dos colaboradores. A gente precisa definir isso, porque é dessa forma que você consegue acompanhar as squads, se os objetivos das squads estão alinhados aos drivers estratégicos que foram definidos no começo do ano, né? Isso é muito importante, porque depois vocês vão ver que tem amarração com isso aqui. Por favor, então. Isto posto, a estratégia estava montada, né? E aí a gente tinha uma estrutura antiga matricial, né? E a gente tinha alguns pilares que vocês vão ver daqui a pouco. A gente começa a fazer um entendimento de qual é a melhor proposta de valor para a companhia em uma nova estrutura. E aí a gente entende como reinventar a Connect Cars. Já existia uma estrutura de varejo, né, mas ela foi remodulada, então ela tinha como definição consumidores que desejam autonomia e mobilidade de forma descomplicada. A gente começa a criar uma estrutura de atacado, que são aquelas parcerias que eu citei no começo, com a Localiza, Porto Seguro, Burger King e outros, para parceiros que disponibilizam benefícios e mobilidade para seus clientes. A gente cria o conceito, aqui a primeira mudança mais forte, que é o conceito de plataforma, que a gente junta tecnologia e produtos em uma única área, porque como o nosso produto é basicamente tecnologia, foi a primeira experimentação que a gente decidiu fazer, e é legal a gente falar que experimentação não é só com o cliente, a gente pode fazer dentro de casa mesmo, né? E a gente experimentou colocar tecnologia e varejo, e aqui a gente coloca como inteligência evolutiva de produto. Isso funcionou muito bem, a gente ganhou muita velocidade e autonomia para mexer em tudo que precisava, e a gente cria um centro de excelência operacional, que é muito para fazer todos os outros processos que em outros modelos a gente chama de processos burocráticos, né? Ou seja, jurídico, toda a parte contábil, fiscal, mas a gente precisava que essas áreas evoluíssem também. Então, a gente juntou isso tudo numa área só e chamou de COI, justamente para que eles conseguissem vir para dentro do jogo e ajudar as outras áreas que a gente chamou de grandes squads, para nos ajudar a evoluir da mesma forma, com velocidade, entregando valor na ponta. E aí a gente muda, né?
E aqui eu acho que é uma das grandes mudanças da companhia e por isso que é importante que tenha a diretoria, a presidência, todos envolvidos aqui, né? A gente muda de uma estrutura antes matricial, orientada a projetos, com algumas ações de agilidade isoladas, mas que no fim do dia elas mais complicavam do que traziam benefício para a companhia, para uma proposta de estrutura Lean Agile, orientada à jornada mais focado no cliente, na jornada do cliente, com entregas contínuas de valor e objetivo claro do que cada um precisa fazer. Então, a gente começa a desenhar a jornada dos nossos clientes, que antigamente a gente chamava de aquisição, ativação e uso e retenção. O cliente passa por nós por 3 fases. Hoje a gente chama de onboard e fidelização. A gente até isso ficou mais fluido para os nossos clientes, né? Então, aqui tem um momento importante da companhia, né? Essa mudança de estrutura e que toda a diretoria comprou a mudança, né? Eu acho isso E é um foi turnkey na forma de trabalho, né, Vasco? Porque como toda companhia, né, no modelo mais tradicional, desenhava-se uma estratégia, esse playbook do ano era compartilhado, desdobrado, aí se recortava quais eram os grandes projetos, e aí tinha buscar soluções para daí sim, né, fazer conseguir ativar o valor na ponta daquilo toda aquela estratégia que foi construída. E aqui tem um turnkey, né, na companhia, porque no fim das contas a gente faz a companhia se conectar na jornada do cliente. Né? Agora vamos plugar toda a companhia na jornada do cliente. Isso muda totalmente o mindset de trabalho, né? Deixa de ser orientado a metas institucionais de entrega de projetos e passa a herdar exatamente aqueles KPIs lá como meta de entrega, né? Poxa, a gente tem que atender uma taxa de ativação num nível que é aceitável para os clientes. A gente tem que atender a taxa de sucesso na passagem de cancela, porque esse é o fruto da compra do cliente, né? Então, isso parece trivial, mas não é, né, de fazer essa mudança, né? As pessoas precisavam se sentir engajadas e trazer todo esse mindset à tona, né? Fazendo a inversão do que era erro para sucesso, né? Exato. Eu acho que tem alguns casos aqui, e é legal, né, que quando a gente fala de projetos, eu não tenho nada contra projetos ou metodologias, né, de waterfall, seja lá qual delas for, mas é engraçado, né? Eu chego na companhia e a gente toma a decisão meio que junto de jogar um app que tinha 1 ano de projeto fora. Isso gera um impacto grande na companhia, né? Não é uma decisão fácil. Eu estava acabando de chegar, a CT estava chegando e a gente toma uma decisão e fala, cara, não faz sentido. Porque foi um app construído ao longo de 1 ano que quando ele chegou ao final do ano, ele não estava mais aderente às nossas necessidades, né? A gente entendeu que poderia evoluir rapidamente o nosso app atual e causaria menos impacto para os clientes. Então, isso é um pouco já de mudança do mindset, né? De evolução constante de um app que já existia, que a gente sabia que podia evoluir com ele rápido, e algumas decisões difíceis que têm que ser tomadas, às vezes, numa mudança de metodologia, que foi a gente jogar uma construção de um app de 1 ano fora. E, diga-se de passagem, o principal canal de relacionamento com o cliente ConnectCar. Né? Exatamente. Então, aqui tem uma mudança muito grande que começa a acontecer já em dezembro e justamente eu acho que aqui começa a nossa grande jornada, porque a gente sabe que é difícil. Essa transição tem muito a ver com mindset. Né? A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer essa mudança. É difícil você sair de uma estrutura de comando e controle, onde o poder está na mão de poucos, para uma autonomia mais generalizada, para um empoderamento de times, para que as pessoas consigam se posicionar, né? Mas para a gente evoluir um pouco, a gente começa a colocar tudo aquilo que a gente já mostrou nos slides anteriores e chamar a nossa estrutura maior de diretoria de squads. A gente cria 4 grandes squads, sempre pensando na experiência do cliente, que foi o que o Wilton falou um pouquinho. A gente começa a olhar a jornada do cliente.
Então, a gente olha a jornada do cliente do varejo, olha a jornada do cliente do atacado de forma diferente, né? A gente olha para a jornada do COI operacional, que é uma outra frente, que são as redes de aceitação, shoppings, esse tipo de coisa, e estacionamentos e pedágios, está tudo aqui. E a gente começa a diferenciar e entender melhor esses assuntos, né? Então, a gente cria também dentro da estrutura de diretoria os chapters, né, de controles internos. Veja que finanças é um chapter, marketing é um chapter, BI, Data Analytics aqui, DH é um chapter. Então, as áreas passam a fazer parte das estruturas das squads, que depois a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Então, isso faz parte do novo modelo. Então, a gente tem um modelo de TI, que é um modelo antigo. Muita gente fala assim, as squads são de tecnologia. Não são. As squads são de negócio. Tecnologia é só mais uma área, só, entre aspas, mas é só mais uma área que faz parte das squads, né? Ela, claro que ela tem ali uma quantidade de pessoas maior, até pelo contexto, mas a gente pode ter squads de qualquer outra área, né? Eu já vi squads de DH, já vi squads no jurídico, já vi squads trabalhando na outra companhia em outras áreas. Mas aqui, neste caso, a gente cria as squads e começa a tirar o conceito de squads de tecnologia. A gente traz um PO, a obrigação de ter um PO da área de negócio. É obrigatório, não existe um squad sem um PO de uma área de negócio. A gente tem representantes de áreas operacionais, jurídicas, do atendimento, do financeiro, de BI, de inovação. A gente começa a trazer todos os recursos e a nomear, até eu trouxe aqui com o nome de algumas pessoas para mostrar, deixar claro que existem nomes, as pessoas têm aquela atribuição de fazer parte daquela squad. Claro que você vai falar assim, marketing precisa estar 100% do tempo dentro da squad? Não. Mas em algumas deles, review, design sprints, eles são chamados para participarem quando há necessidade. Para isso, eles estão atribuídos a ajudar aquela squad a evoluir. Então, a gente coloca isso. Pessoas do atendimento aqui é um ponto mega importante, porque as pessoas do atendimento são quem traz o feedback dos clientes para aquelas squads evoluírem. A gente sabe bem, a gente viu que isso funciona muito bem, a gente reduziu em mais de 30% o número de chamados da Connect Car com esse tipo de trabalho que a gente chama de digitalização do atendimento, e isso está evoluindo cada vez mais, mas a gente traz todas as áreas com nomes de responsáveis por ajudar as squads a evoluírem. Tá? Então, aqui é só um desenho simples de uma parte da nossa estrutura, mas que eu acho que fica claro como a gente trabalha. A gente tem squads por jornada de cliente. Se quiser completar, fique à vontade, tá bom? Sim, acho que esse foi um aprendizado bem bacana, né, na companhia, porque uma vez que a gente opta por reorganizar uma estrutura, a atividade foi mais orgânica, né? As pessoas foram se organizando, foram, espera aí, então qual squad eu tô? Quero estar aqui, eu tenho esse conhecimento, então não foi uma decisão diretiva, né, Vasco? Se acomodando. Foram se acomodando conforme o expertise que já tinham na companhia e a disciplina ao qual elas atuam, né? No marketing, nas finanças, no atendimento, e isso tudo acoplando a um conceito de chapter, onde estava tendo uma visão horizontal da companhia, enquanto que as squads localizadas atacavam as jornadas do cliente. E eu acho que aqui tem um ponto interessante, né? Quando a gente destacou aqui o varejo e a plataforma, porque tem um ponto de onde o Vasco assume duas cadeiras, né? A cadeira do CIO e tecnologia e a cadeira do CPO e produto, né? Conta um pouco como é que foi essa experiência. Tá, deixa eu voltar só no slide um pouquinho, porque tem uma coisa, a gente mostrou uma estrutura bem engessadinha de squads, mas deixar claro que aqui as squads, cada uma usa a metodologia que quiser. Claro que quando a gente começa falando de um modelo básico, para que todos se acomodem, como o Wilton falou. Existem estudos que mostram que as squads demoram 1 mês e meio para se ajeitarem, se conhecerem, a começar a entregar um valor de fato para a companhia.
E a partir daí a gente começa a deixar as squads criarem o seu modelo. CXP, Scrum, Kanban, cada uma começa a entender melhor daquele modelo, daquele seu produto e fica empoderada de decidir o melhor modelo de trabalho para eles. Né? A maioria ainda trabalha em Scrum, com entregas constantes a cada 15 dias, mas isso não é uma regra, isso é só uma decisão das squads. Acho que isso é importante, porque a gente tem mania de falar, todo mundo tem que rodar igual. Não tem, não acreditem nisso, isso não faz sentido, depende muito da necessidade do negócio. Aqui a gente, como o Wilton falou, em março, né, o presidente da companhia me faz a proposta de sentar um pouco na cadeira também de varejo e de olhar para isso de uma outra forma, já que tinha dado tão certo tecnologia e produtos, né? E aí eu acho que a gente junta mais a CIT nesse negócio e a gente começa a fazer, de fato, o varejo a experimentar novas coisas, eu acho, né? Que é um modelo de experimentação, é um modelo muito mais de teste, de ida a mercado. A gente, nesse momento, 15 dias depois entra numa pandemia e aí a gente começa a ficar todo mundo meio desesperado e fala, putz, e agora? A gente toma uma decisão que eu acho que foi a mais assertiva da companhia e fala, puxa, bom, a gente vai estar tudo em casa, não vai ter demanda, vamos experimentar, vamos fazer testes. E a gente passa pelos primeiros 2, 3 meses da pandemia basicamente testando e ouvindo nossos clientes, né? Quais são os feedbacks, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que pôr para a melhor funcionalidade deles. E a gente juntando tecnologia e varejo, isso fica muito mais fácil, porque você tem autonomia cada vez mais para trabalhar, decidir, pivotar, mudar. Você pode fazer o que quiser, entendendo que você consegue voltar rápido, corrigir rápido, o cliente rápido. Daqui saíram algumas decisões muito importantes para a companhia que dão o resultado que a gente vai ver lá na frente. Mas juntar essas duas cadeiras, eu diria que foi um desafio gigante. Nunca tinha participado disso, já conhecia bastante parte de produtos, tudo, mas atender varejo, mesmo sentando com produtos e plataforma, com aqui a tecnologia, foi um desafio gigantesco. Mas confesso que o resultado foi além do que a gente esperava, mas muito também por conta da eficiência e da parceria que a gente teve com a CIT. Eu lembro que no começo, aí o Wilton vai lembrar muito disso, a gente discutia assim, puta, Vasco, não adianta vocês trazerem a gente aqui para ajudar vocês e vocês não deixam a gente ajudar muito. Falei, não, peraí, vamos se ajudar aqui, vamos fazer esse negócio rampar. E foi uma conversa boa no começo, muito legal, sincera e mega transparente, e a gente alavancou. Eu acho que assim, a gente alavancou a companhia, a gente alavancou o negócio. Eu acho que a companhia hoje todo mundo trabalha mais feliz, então assim, os resultados são muito bons, né? Então acho que foi um desafio, mas foi mega interessante. Exato. E pegando o gancho, né, como é que a gente fez tudo isso, né? O que a gente usou como base, como que a gente desdobrou aquele planejamento estratégico, aquela proposta de valor, né? A gente usou aqui alguns conceitos já existentes no mercado, design thinking, ele ajuda muito nisso, né? A gente construiu de forma bem direcionada ao business da Connect Car, e aí pegando cada uma dessas unidades de negócio, né? Aqui a gente trouxe um exemplo do varejo, mas a gente usou essa mesma técnica com outras unidades de negócio para conseguir montar, de fato, a conexão do True North a partir da proposta de valor e localizar as ações que, no fim do dia, vão desbocar em cada uma das squads que tinham sido reorganizadas lá em cima, né? Então, a gente discute a proposta de valor em cada um desses mercados, que era o valor, qual que era o segmento que cada um deles estava atuando, pessoa física, pessoa jurídica, qual que era o contexto, né, das empresas e dos clientes que estavam ali utilizando o serviço Connect Car, qual era o valor que a gente entregava,
em termos de multicanalidade, a passagem automática em cancela, o desconto, proporcional desconto numa pista de, né, de algumas rodovias estaduais, então todo o valor que entregava para esse grupo e quais eram os desafios naquele momento que a gente tinha para atender essa expectativa, né? Então a gente foi listando os principais desafios da companhia. É um trabalho que ele é contínuo, né, Vasco? A gente inicia no primeiro, faz uma primeira abordagem no início do ano, listando quais eram os principais desafios, alguns dos projetos que já tinham sido levantados no passado, e o que a gente estava de verdade querendo resolver. Define uma meta principal que é, vamos fazer o básico bem feito nos próximos 6 meses, porque é isso que está conectado ao nosso True North, a nossa proposta de valor. Com base nisso, a gente começou a discutir quais são as parcerias que vão alavancar esse negócio, né? Tem uma parceria sobre aquisição de clientes, né? Mesa de performance, utilizar esses canais de distribuição, que nem o Vasco comentou, com Ipiranga, com Itaú. Quais eram todos os atores que estavam vinculados à jornada de valor daquele cliente? Porque a ConnectCar ela tem N outras necessidades, né, de atender o cliente num estacionamento. Então, não é a própria ConnectCar que tem uma equipe de logística, né, que vai lá, de manutenção. Tem uma empresa que faz isso. Então, essa empresa também precisa estar dentro desse ecossistema, porque ela faz parte de entregar valor para aquele cliente. A gente define as atividades-chave, a gente define as atividades-chave e os recursos-chaves que a gente ia estar utilizando. E, principalmente, dentro de cada uma dessas unidades de negócio, a gente localiza quais eram os principais KPIs com base naquele desenho que o Vasco comentou lá atrás, que gera o monitoramento, que gera a conexão das pessoas com os principais ativos. Aqui tem indicadores de P&L, aqui tem indicadores operacionais, indicadores de satisfação de cliente, indicadores de pessoas dentro daquela estrutura, porque é importante, tudo aquilo dava base e precisava ser monitorado, né? Definimos os baselines dos indicadores e determinamos um patamar de goal onde a gente ia buscar. E aí, para conseguir materializar, né, e baixando e materializar no que seria o dia a dia das squads, a gente roda um modelo de increment planning, que quem conhece o SAFe, nada mais é do que a planning incremental de um determinado release, onde a gente discute um pouco o que não estava legal, o que a gente precisa melhorar, qual é que coisa que a gente tem que fazer, o que a gente tem que começar a fazer, o que tem que parar. A gente, com base nesse modelo de proposta de valor e na jornada do cliente, a gente monta um conjunto de hipóteses que precisam ser validadas, que são problemas a ser resolvidos ou oportunidades de negócio que estavam embarcados muitas vezes dentro dos projetos. E a gente traz esse conceito dos grandes outcomes que a gente quer adquirir através dos outputs que a gente vai entregar, né? E a gente localiza quais seriam os grandes assuntos que estariam numa esteira de onboarding, na de engajamento, na digitalização, e aí cria-se um mapa de impacto tentando tangenciar e principalmente materializar qual que é o impacto, né? Em termos de indicadores mesmo. Poxa, em termos de business impact, eu preciso melhorar o meu indicador de custo de aquisição de cliente, eu preciso aumentar o meu tempo de permanência na base, eu preciso garantir que o cliente esteja satisfeito, eu preciso garantir que o NPS que ele nos dá seja evoluído, e a gente simplesmente fez um exercício muito, muito simples, sem grandes frameworks de mercado. A gente sentou, olhou o indicador, viu aonde tinha que evoluir e priorizou as ações, tombando isso num roadmap. Esse roadmap dá uma visão de OKRs. E aí, as OKRs vinculadas a cada uma das squads. Então, dentro do varejo, como o Vasco comentou, existiam 4 squads lá dentro, né? A squad que tocava todo o fluxo de onboarding, a que tocava todo o engajamento do cliente, que vai buscar manter esse cliente na base, a de digitalização, onde a gente expõe todos os serviços que estavam
muitas vezes no call center ou no próprio site da companhia, mas de uma forma mais digital, mais simples, mais rápida. E também criando novos serviços, né, que estamos buscando novas hipóteses, crescimento de base. Então, esse modelo de OKRs, a gente consegue traduzir para dentro das squads e elas mesmas foram lá e construíram qual era a sua baseline, a sua meta, o quanto estava naquele momento e como que ia se medir isso mês a mês dentro daquele período. Então, isso tem um resultado bem interessante, porque o time se apodera do indicador e ele vai em busca de melhoria desse indicador. Eu me lembro várias vezes que a gente tinha que conversar com outras squads, né, Vasco? Tinha que ir lá numa outra squad porque ela influenciava indiretamente esse indicador. Então, peraí, gente, senta aqui, vamos discutir como é que a gente evolui. Eu acho que aqui tem alguns pontos, só completando rápido, Wilton, porque então, acho que o tempo não vai dar, mas acho que o Canvas que você falou antes é uma coisa que você guarda, é um trabalho exaustivo, cansativo, ele não é fácil, ele precisa de muita atenção, muito suor, lágrima e trabalho em cima, mas ele bem feito, se a gente usar ele debaixo do braço o ano inteiro, ele funciona. Exatamente. Porque ali você definiu tudo. Você pode, a própria metodologia fala de mudanças ao longo do tempo, mas dificilmente você não tem algo já mapeado ali no Canvas. Então, esse documento, quando ele é bem feito, ele serve como um mapa para o ano inteiro. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante. Não poderia deixar de falar que foi uma experiência incrível a gente desenhar isso e funcionou muito bem. Passando para os OKRs, é um conceito muito complicado hoje no mercado. As pessoas falam, poxa, mas como é que a gente acompanha? A gente dá autonomia, mas como é que a gente acompanha as squads? Cara, tá aqui. A gente faz uma reunião uma vez por mês, mostrando os resultados, as squads se autodesafiam, a gente tem o conceito de, cara, se você não atingir o resultado, tudo bem, mas também não venha com desafios pequenininhos, né? Porque senão não tem graça. O legal aqui é se desafiar, né? A maioria delas, a gente fez um último estudo, 70% de todos os indicadores eles chegam, então assim, é um bom número quando você pensa que o desafio é grande e é um desafio ambicioso. Então é muito legal porque os resultados vêm de uma forma que salta aos olhos, mesmo eles não chegando aos resultados, vocês vão ver alguns aqui que a gente andou para menos, mais, mas em grandes linhas os resultados são sempre muito bons. Então, acho que esta forma de acompanhar, como o Wilton descreveu, é muito boa. A gente faz um roadmap por quarter, e o roadmap vale mexer, a gente brinca que é só um roadmap para startar o quarter, vale mexer de acordo com as coisas que foram acontecendo ao longo do mês, desde que bem combinadas e alinhadas. A gente tem uma coisa que o Wilton falou que eu acho um aprendizado muito grande, eu trouxe da outra casa, mas eu acho que isso é importante. A gente tem 2 sincronismos aqui que são muito importantes para manter isso rodando muito bem, que é o PO Sync, isso que o Wilton falou, puxa, um cara precisa do outro para priorizar ao mesmo tempo. Então, a gente criou um sincronismo de PO, que é uma reunião semanal dos POs para alinhamento deles e ajuda mútua ali de desafios que eles têm. Então, eles trabalham em conjunto, mesmo tendo as suas squads, todos sabem o que está acontecendo na companhia. E o sync de arquitetura, que é onde a gente ganha reaproveitamento de código, um que está fazendo uma coisa, o outro já reaproveita, não precisa desenvolver tudo de novo, do zero. Então, a gente ganhou muito reaproveitamento, velocidade e alinhamento com essas 2 estruturas de sincronismo, né? Isso tudo só era possível porque a gente, olhando para o mercado, a gente meio que usou um pouco, né, desse conceito das ondas de digitalização, em que momento nós estávamos, saímos de uma era digital para ir para uma era mais deep technology, como é que a gente passava por analytics e automação. Acho que esse é um aprendizado muito legal de a gente avaliar, poxa, como é que está o meu legado, como que eu uso dados, como é que está a minha experiência, como que eu utilizo segurança, né, como num business onde a gente está transacionando dados de cartão de crédito. E tudo isso gerou um conceito onde a gente evoluiu a tecnologia, buscando, desde o requisito até a operação,
mudar as chavinhas e ir buscando uma melhor integração contínua, um trabalho onde a gente pudesse habilitar feature toggle, code review, a qualidade. Então, não é só... quando a gente fala de DevOps, que habilita tudo isso, não é só uma esteira automatizada que faz o deploy em produção, né? A tecnologia aqui foi importantíssima nesse passo, porque ela habilitou todo esse ecossistema, trazendo esses princípios de ciclo curto, de métricas, de propósito, de obsessão por entregar e com qualidade, e habilitou até mesmo durante a pandemia, como o Vasco comentou, a fazer vários experimentos para melhorar alguns indicadores que a gente tinha. E aí esses experimentos, eles foram sendo testados numa linha do tempo e avaliado, poxa, quanto de saving está gerando, qual que é a taxa de aprovação no cartão, qual que é a ativação que a gente tem, como que tudo isso se conecta com a jornada do cliente, né? Aqui é um processo de onboarding vindo de canais de vendas que a gente precisava pilotar e resolver, porque era um dos indicadores principais que influenciavam a eficiência operacional de conversão de clientes, né? Então, é onde a gente consegue materializar a visão tecnológica com o negócio. E aí a tecnologia, né, Vasco, a gente conseguiu ao longo do período aumentar o volume de deploy, a taxa de sucesso de mudança, né, em produção, o lead time do próprio deploy, porque a gente foi reduzindo cada vez mais e conseguindo fazer ciclos contínuos, gerando aprendizado e sendo mais veloz. Isso nos proporcionou uma aceleração que o negócio até então nunca teve, que era exatamente aquele desafio que o Vasco comentou lá atrás, né? Poxa, cheguei na companhia, tecnologia precisa entregar. Então, com a tecnologia, com a engenharia, a nova engenharia de software, a gente foi habilitando tudo isso, acoplando essa perspectiva nessa de negócio e drivando os resultados que a gente vem aí nos últimos três ciclos contabilizando, né? Então, poxa, esse crescimento, ele resolve um dos problemas lá atrás da companhia, né? Que era a agilidade em fazer as entregas e garantir que o negócio seja atendido. Eu aqui nesse ponto, o único que assim, claro que todos esses números são incríveis, né? A gente está falando de 3 quarters aqui, mas esse número de deploys é uma coisa que a gente fala. Tem um livro do Scrum que fala que fazer o dobro na metade do tempo, né? Então, e eu acho que a gente atingiu grande parte disso, né? A gente conseguiu quebrar muito as funcionalidades num detalhamento razoável, que as squads entendiam muito bem, e a gente começou a fazer deploy e ver que o negócio dobrava. Eu falei, puta, dobrou num quarter, né? Sensacional. E a gente falou, vai ser difícil melhorar. E a gente acabou de fechar o terceiro quarter e a gente viu um resultado de 38 para 58 deploys em produção, né? A gente realmente, eu brinco com o Félix, que é o presidente da companhia, falou, cara, não fale mais que tecnologia é um problema da companhia, né? Ela não é mais, muito pelo contrário, ela é um habilitador de negócio. O que a gente precisa começar é tomar decisões, experimentar e fazer as coisas acontecerem. Hoje não se fala mais em problema de tecnologia na Connect Car. Isso eu posso falar sentado no chapéu de varejo. Não é um problema. A gente consegue fazer, claro que a gente, na metodologia ágil, a gente precisa tomar decisões. Decisões são priorizações de negócio, engenharia de valor. Isso é o mais importante. Se você tiver isso muito bem feito, que eu acho que a gente vem trabalhando isso cada vez melhor, esses números são incríveis. Você não vai conseguir fazer tudo, em lugar nenhum do mundo, mas que você vai ter a melhor entrega para o seu cliente, você vai ter. E mais, né, Vasco, quando a gente fala desses números, a gente entende o que significa de fato Business Agility, né? Porque a gente pode ter um modelo operacional que é todo mundo trabalhando numa metodologia ágil, mas se não houver releases constantes, ativações de valor constantes para os clientes, a gente nunca vai conseguir experimentar, porque a gente nunca consegue ter uma porção de entrega que faça sentido
de você ir mexendo os controles e encontrar o melhor caminho de atender aqueles OKRs que estão setados lá atrás. Não adianta fazer os movimentos Big Bang. Até porque gera medo nos times isso no começo. Se você não tem capacidade de ajustar rápido, de fazer um deploy rápido, mudar isso muito rápido, os times ficam inseguros, né? Exato. Acho que a gente precisa e para corroborar tudo isso, a gente traz aqui a visão de qual o impacto que foi gerado no final, né? Aqui eu acho que depois de 10 meses, aí depende muito no varejo, em 7 meses a gente conseguiu uma ativação, isso com muito teste, né? Lembrando, a gente faz muita validação em hipótese. A gente saiu de uma taxa de ativação, o que é ativação para nós, né? Para quem não é muito desse mercado? A gente mandava 10 adesivos, por exemplo, e em média 2, 3 eram ativados, o resto eram ou jogados no lixo, ou guardados numa gaveta, em algum lugar. A gente mudou isso, neste momento a gente está com uma taxa de ativação de 80%, ou seja, de cada 10 que a gente manda, 8 a gente ativa. A gente pulou do número de 6, 7 mil ativações por mês para 30 mil clientes por mês. Então, isso é um número sensacional para a companhia e, além do não desgaste aí do envio de adesivo e não ativação, tem uma eficiência operacional muito grande em cima disso, né? Porque o adesivo tem um custo relativamente alto na operação da companhia. Tempo de permanência dos clientes na base, a gente tinha lá de 5 meses, 6 meses, hoje já estão mais que 12 meses, né? Então, os clientes já vêm ficando com a gente muito mais tempo e a ideia é que a gente consiga que eles ficam cada vez mais com a gente, tendo as experiências com a nossa plataforma. E eficiência operacional, que aqui é o custo de aquisição do cliente, né? Para quem conhece, sabe que esse é um dos temas principais quando você fala de varejo. A gente diminuiu em mais ou menos 3 vezes o custo de aquisição de cada cliente nosso, né? Isso gera uma eficiência operacional de 18 milhões, mais ou menos, para a companhia, em custos. Ou seja, nesse painel geral de tudo isso que a gente fez ao longo de, acho que pouco tempo, nós estamos falando de 9 meses aí no máximo, nós estamos 10 vezes melhor em todas as frentes que a gente se propôs a trabalhar. Claro que a companhia ainda tem uma jornada bem grande, não estamos aqui no estado da arte, não, a gente ainda tem uma jornada bacana para fazer, mas é importante que quando você gera resultado, você gera também a credibilidade para poder evoluir com isso, né? Então, o resultado é importante para gerar credibilidade e você mostrar que o modelo funciona e continuar evoluindo. E para não nos deixar mentir, a gente tem algumas pessoas aqui dando um depoimento da companhia, né? Vamos lá. Olá, eu sou Elaine e faço parte do time de transformação ágil da Connect Car. Hoje eu estou aqui para contar para vocês como tem sido viver tudo isso. É importante falar que a principal transformação tem que ser cultural. Sem isso não tem agilidade, sem agilidade dificilmente chegaríamos numa transformação digital. E é essa transformação que nos permite comemorar pequenas vitórias, nos sentirmos seguros para inovar, mas sem esquecer que essa jornada só acaba se um dia deixarmos de lado o nosso propósito de impactar a vida das pessoas. Impactar a vida dos nossos colegas, proporcionando um ambiente colaborativo, fomentando inovação. É isso que nos traz soluções mais rápidas e inovadoras e assim impactamos diretamente a vida dos nossos clientes, num cenário que mantém a nossa energia e engajamento no topo sempre. A partir da chegada de novas pessoas na empresa, no segundo semestre de 2019, encabeçado aí pelo nosso CIO, e que trouxe uma nova mentalidade, uma nova cultura, um novo jeito de trabalhar e muito mais eficiente, que traz ganhos, benefícios para as pessoas e para a empresa. Fico muito feliz hoje de ter participado não só desse processo, mas também de ver os resultados que apareceram ao longo do caminho. Nós saímos praticamente de uma única fila de execução, de entrega de melhorias de produtos, e hoje temos aí 12 squads trabalhando ao mesmo tempo, entregando melhorias contínuas para os nossos clientes, novas funcionalidades e, o que é mais importante, o time trabalhando de forma intensamente dentro dessas squads. O time se apropriando da tomada de decisões, empoderado ali das métricas, dos KPIs para serem acompanhados, desenvolvendo e criando suas próprias OKRs, batalhando para atingir os seus resultados, com muita discussão, um bom embate de cabeça aberta, todo mundo buscando o que é melhor para a empresa.
Eu sou a Rosana, responsável pela área de atendimento a clientes na ConnectCar. Eu trabalho na empresa há 4 anos, a empresa é muito nova, ela tem 8 anos, e tem sido incrível participar desse processo de transformação digital. Nós democratizamos as informações, demos agilidade, é muito legal ver o empoderamento das pessoas, dos POs, nas squads, as discussões, né, considerando o ponto de vista das pessoas, né, trabalhando com essa diversidade, mas principalmente, eu acho que o mais importante é que o cliente está no centro das discussões. E isso tem sido muito enriquecedor para a minha experiência profissional e para os resultados da minha área, sem dúvida nenhuma. É isso, gente. Obrigado pela participação. Muito bom. Obrigado à participação de todos. Eu acho que nós cumprimos o horário.